Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, versículo 9 a seguir. Mateus, capítulo 17, versículo 9 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim lhes farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falaram de João o Batista. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: Por causa da vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lado, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Enquanto permaneciam eles na Galileia, disse-lhe Jesus: Ó Filho do Homem, será traído e nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que recebiam tributos, e perguntaram: O vosso mestre não paga tributo? Disse ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? E Pedro disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás
um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Amém? Meus queridos irmãos, nesta leitura na qual nós fizemos aqui, nós falamos no estudo passado sobre os discípulos que subiram ao monte da transfiguração. E ali eles puderam presenciar Jesus transfigurando-se, e junto com ele ali aparecendo Moisés e Elias, na volta, na descida do monte. Nós vemos os outros 9 discípulos tendo ali que enfrentar um pai desesperado com um filho que tinha ali um espírito demoníaco. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a espiritualidade de Jesus. Quando nós falamos sobre a vida espiritual de Jesus, nós encontramos no capítulo 17, versículo 9, aqui a transfiguração. Ela foi uma antecipação da glória. A transfiguração, ela foi um vislumbre e um ensaio de como será o céu. Quando a palavra aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 17, quando fala a transfiguração, essa palavra do grego, ela é metamorpote, que dali deriva-se a palavra metamorfose. O verbo, ele refere-se a uma mudança externa que procede de dentro. Quando lemos nesta passagem, nós vemos que a essência real de uma coisa em distinção ao seu aspecto meramente externo. Essa mudança, essa não é uma mudança meramente de aparência, mas é uma mudança completa para outra forma. Muitas das vezes, os discípulos viram Jesus no seu ministério. Ali, eles viram Jesus empoeirado, eles viram Jesus faminto, eles viram Jesus exausto, além de perseguido e sem prática e proteção. Mas de repente passa uma labareda por essa casca de humilhação, indubitável, inesquecível, e por alguns momentos todo aquele que antes tinha uma vida simples, agora todo ele estava permeado de luz. O escritor diz que a glória que Pedro, Tiago e João, aqui no capítulo 17, versículo 4 em diante, diz: a glória que Pedro, Tiago e João contemplaram ali no monte da transfiguração não era um reflexo, mas ela vinha de dentro
do próprio Senhor. A fonte daquela glória era o ser de Cristo, descrito como o resplendor da glória. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala isso. Então aqui nós vemos o porquê desse resplendor. Aqui nós vamos estudar um pouquinho da onde vinha esse resplendor. Algumas verdades fundamentais sobre a vida de oração de Jesus, na qual os discípulos não tinham. Primeira coisa que nós vemos é a vida espiritual de Jesus, ou a espiritualidade de Jesus. Ela era marcada fortemente pela oração. Lucas capítulo 9, versículo 29, no contexto desta passagem, nós encontramos aqui o evangelista dizendo: e enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. Meus queridos irmãos, Jesus, ele subiu ao monte da transfiguração. Mas ele não subiu ao monte da transfiguração para fazer qualquer outra coisa. Não, ele subiu aquele monte com o propósito de orar. Mas por que ele orou? Ele orou porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele queria intimidade com o Pai. E quando ele orou, o seu rosto transfigurou. As suas vestes resplandeceram de uma brancura tal que no capítulo 9, versículo 29, ali fala de Lucas. Suas vestes estavam brancas e resplandecentes. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 2, ali diz que as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Meus queridos irmãos, a oração é uma via de mão dupla. Muitos falam de oração, mas poucos gostam de oração. Mas a oração é uma via de mão dupla, onde nos deleitamos em Deus e Ele tem prazer em nós, através da oração. O maior anseio de quem ora não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus das bênçãos. Esse é o anseio de quem ora. A oração é uma conversa. Quando conversamos, estamos falando com alguém. Quando estamos falando com alguém, nós falamos e muitas das vezes nós devemos ouvir. Dois fatos são dignos de destaque aqui na transfiguração. Primeiro fato é o que o capítulo 17, versículo 2 nos apresenta. O seu rosto transfigurou. Meus queridos irmãos, o evangelista Mateus, capítulo 17, versículo 2, ali diz: e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol. O nosso corpo precisa ser vazado pela luz do céu. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. A glória de Deus precisa brilhar
em nós e resplandecer para este mundo através de nós. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, a luz não é nossa, a luz é dele, ela resplandece através de nós para o mundo. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ali os discípulos viram o seu rosto ali resplandecendo como um sol. Olha só que experiência mais maravilhosa. A Bíblia também diz, no capítulo 17, versículo 2, que as suas vestes também resplandeceram de brancura. Quando nós olhamos aqui a Bíblia dizendo que as suas vestes resplandeceram como a luz, Evangelho de Mateus também, Evangelho de Marcos também nos informa que as suas vestes se tornaram resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Marcos 9 e versículo 3 diz que as vestes de Jesus no Monte da Transfiguração, ela ficou tão branca, que nenhum lavandeiro aqui na face da terra poderia deixar uma veste tão branca e limpa como Marcos capítulo 9, versículo 3 apresenta. Para os orientais, roupa e pessoa são uma coisa só. Assim, nós vemos que ele pode descrever as vestimentas de uma pessoa para caracterizar quem as usa. E isso nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, quando a Bíblia dá aqui algumas características, falando de algumas personagens, mas também de como elas estavam vestidas. A vestimenta, a roupa de uma pessoa, ela faz ali, ela revela o nosso íntimo, mais do que cobre o nosso corpo. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Olha só. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com roupas compridas até os pés e cingido com cinto de ouro no peito. Pastor, aqui está falando de uma pessoa, mas está falando das vestimentas dessa pessoa. No capítulo 4, versículo 4, nós temos também outra característica, que fala aqui, ó, e ao redor do trono havia 24 assentados, e sobre os assentos eu vi 24 anciões assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Pastor, vestimenta revela o nosso íntimo mais do que cobre o nosso corpo. Capítulo 7, versículo 9, aqui a Bíblia relata também: depois disso eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Vestimenta retrata o nosso íntimo, mais do que cobre o nosso corpo. No capítulo 10, versículo 1, pastor, ali diz: e eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido como uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face estava como o sol, e seus pés como pilares de fogo. Pastor, capítulo 12, versículo 1, também nós temos aqui:
e apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, e debaixo, com a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Capítulo 17, versículo 4, nós temos outra passagem dizendo: e a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheia de abominações e imundícias da sua fornicação. E o capítulo 19, versículo 13, ainda diz: e ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Pastor, aqui nós vemos uma personagem, e aqui nós vemos o que ela está se vestindo. A personagem tem também a sua identificação através do que está se vestindo. Elas retratam o nosso estado interior e demonstram o nosso senso de valores. Nós vivemos numa sociedade onde você olha para o tipo das suas vestimentas, você já consegue ver os seus valores, os seus princípios. A sua mente corrompida pela sensualidade, pela prostituição. As nossas roupas precisam ser também santificadas e vazadas pela glória de Deus. Quando nós olhamos no Monte da Transfiguração, nós vemos Jesus, o seu rosto, as suas vestes, tudo foi transfigurado. Mas por que, pastor? Porque Jesus, ele gostava de orar. A oração de Jesus no monte ainda evidencia outras duas verdades. E a primeira verdade era que na transfiguração, ali no Monte da Transfiguração, Jesus foi consolado antecipadamente para enfrentar a cruz. Lucas capítulo 9 e versículo 30 e 31, a Bíblia diz bem assim, ó. Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. E eis que estava falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Quando oramos, Deus nos consola antecipadamente para enfrentarmos as situações difíceis. Jesus, ele passaria por momentos amargos. Quando Jesus desceria aquele monte, quando Jesus desceria agora aquele monte, ele iria para Jerusalém, ele seria ali morto, ele seria ali açoitado, ele seria ali judiado, perseguido, cuspido, ultrajado, condenado, pregado naquela cruz. Mas pela oração, o Pai o capacitou. A quê, pastor? O Pai o capacitou a beber aquele cálice amargo sem retroceder. Agora, pastor, eu pergunto: uma pessoa que não ora, uma pessoa que não gosta de oração, como é que vai ter capacidade para resistir às provas que tem de enfrentar? Jesus orava, mas os discípulos muito pouco.
E quem não ora, desespera-se na hora da aflição. Quem não ora, se desestrutura na hora da prova. Porque é pela oração que triunfamos. É pela oração que nós vencemos. Em resposta à oração de Jesus, o Pai confirmou o seu ministério. Quando nós olhamos no versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 17 de Mateus, ali diz bem assim, ó: então respondendo Pedro, e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Meus queridos irmãos, os discípulos, sem discernimento, eles igualaram Jesus a Moisés e a Elias. Mas a voz do Pai defendeu Jesus. A voz do Pai ali, do meio daquela glória, veio e falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, ali diz que eles, levantando os olhos, e a ninguém viram, senão a Jesus. Mas da onde está vindo essa voz? Se nós olharmos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 8, ali a Bíblia diz que, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Mas ali estava a voz do Pai. O Pai reafirma o amor ao Filho. O Pai aqui autentica a autoridade do Filho, falando de dentro de uma nuvem luminosa para os discípulos. E aquela era uma nuvem que havia guiado Israel quando saía do Egito. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21, ali a Bíblia diz: e uma nuvem o guiava, e de dia uma nuvem trazia sombra, e de noite uma coluna de fogo. Pastor, era a presença do Pai. Quando a nuvem descia na tenda, era a presença do Pai. A Bíblia diz que apareceu a Moisés, ali através da nuvem. Êxodo 19, versículo 9, a presença do Pai. No Antigo Testamento, a nuvem é o veículo da presença de Deus, a habitação de sua glória, da qual ele fala. Quando olhamos para ali o templo, em 1 Reis capítulo 8, versículo 10, ali a Bíblia diz que a nuvem veio e encheu o templo com a glória do Senhor. Agora essa mesma nuvem aparece lá no Monte da Transfiguração, e no meio daquela nuvem sai uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Meus queridos irmãos, você não precisa se defender, não. Você precisa orar. Quem ora não precisa se defender. Quem ora não precisa se preocupar. Quando você ora, Deus te defende. Quando você ora, Deus sai em tua defesa. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Você não precisa se preocupar com nada. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de comunhão com Deus. A espiritualidade de Jesus não é autoglorificante.
Quando nós olhamos no capítulo 17, versículo 9 até o 13, nós vemos aqui que além de não se defender, além de não defender o seu ministério, nós vemos Jesus, ele não tocando trombeta para propagar a sua gloriosa experiência. Olha, eu fui transfigurado. Olha, vão e contam para todo mundo que vocês viram no monte da transfiguração. Olha, vocês viram essa experiência, então saem tocando trombeta. Hoje nós vemos pessoas que gostam de tocar trombeta das experiências que tem da parte de Deus, mas as experiências da parte de Deus não é para a glória nossa, é para a glória dele, pertence a ele e ele não divide com ninguém. Jesus não tocou trombeta para propagar suas gloriosas experiências. A sua espiritualidade não era autoglorificante. Olha o que diz o capítulo 17 e o versículo 9 de Mateus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: a nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Sabe por que muitas pessoas não alcançam a sua bênção? Porque eles falam demais, falam fora de hora. Aqui nós vemos que quem elogia a si mesmo demonstra uma espiritualidade trôpega. Quando nós vemos João Batista que veio pregando, que veio anunciando o Cristo, ele veio no poder e no espírito de Elias, e ele já tinha dado testemunho a seu respeito. E agora nós vemos o Pai também dando testemunho a seu respeito. Mas Jesus não toca trombeta. Antes, o que Jesus faz? Ele ordena que seus discípulos não contem a ninguém a visão beatífica que viram no cume do monte. Capítulo 17, versículo 9 diz: pastor, a espiritualidade de Jesus, ela é marcada pela obediência ao Pai. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, no capítulo 17, versículo 22 e 23, a Bíblia diz bem assim, ó: e enquanto permaneciam eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. Mas Jesus não veio aqui nessa terra fazer a vontade dos homens dessa terra. Jesus veio a essa terra para fazer a vontade do Pai. A obediência absoluta e espontânea à vontade do Pai foi a marca distintiva da vida de Jesus. O que Satanás queria fazer? Satanás queria que Jesus desobedecesse ou saísse da vontade do Pai. Mas Jesus permaneceu na vontade do Pai. Então a cruz para Jesus não era uma surpresa. A cruz para Jesus não foi ali algo que ele não sabia. Não. A cruz já estava agendado. A cruz já tinha hora e dia marcado. Ele não morreu como um mártir, não, pastor. Ele se entregou. Ele foi para a cruz porque o Pai entregou o Filho por amor. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, então qual era o motivo do encontro lá no Monte da Transfiguração? Qual era o motivo da conversa? Qual era ali o assunto da conversa entre Jesus transfigurado e o Moisés e o Elias, que apareceram ali diante de Pedro, Tiago e João? Pastor, a conversa de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida para Jerusalém. Aqui nós vemos a expressão usada como um êxodo. O êxodo, ele foi a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. A morte do cordeiro e o sangue nos umbrais da porta do povo de Israel lá no Egito. A Páscoa. E agora Moisés, Elias e Jesus ali, conversando a respeito da sua partida a Jerusalém. A sua morte ali nos trouxe libertação e vida. Logo que ele desceu do monte, Jesus, ele demonstrou com resoluta firmeza que estava indo para a cruz. Ele falou no capítulo 9, versículo 31 de Lucas, quando ele desceu do monte, capítulo 9, versículo 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, olhou para Jerusalém do Monte das Oliveiras, e ali ele chora. Ele chora. Por que, pastor? Porque ele mesmo diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes quis ajuntar-te, como a galinha junta os pitaí. Jesus chora. Por que Jesus chorou? Porque estava indo para se entregar ao malfeitor, ao carrasco, a quem iria fazê-lo sofrer. Jesus chora. Jesus soou gotas de sangue. Jesus ali para fazer a vontade do Pai, ele soa ali o suor que ele transforma em gotas de sangue. Pastor, ele podia sair desse propósito. Não, por quê? Porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para este propósito. E ao morrer na cruz, ele declarou isso triunfantemente, lá em João capítulo 19, versículo 30, ele diz: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele triunfa, ali ele vence, ali ele derrama ali a sua gota de sangue, os seus últimos gotas de sangue. Para quê, pastor? Para nos purificar, para nos perdoar, para nos dar acesso ao Santo dos Santos, à presença do Senhor, para nos ter acesso à salvação hoje e à libertação. A verdadeira espiritualidade, ela implica na obediência, na oração, mas também na obediência. A espiritualidade de Jesus, ela além de ser marcada pela oração, além de ser marcada pela obediência, ela é marcada por profunda humildade. Pastor, olha só que interessante o que nós vemos na palavra de Deus. Jesus e seus discípulos regressam agora aos domínios de Herodes Antipas. Descem para
a direção, desce não, quem vai a Jerusalém está subindo. Então ele sobe para a direção de Jerusalém. Marcos diz que esse retorno ali, Jesus procurou fazer secretamente. Entrou na cidade. Marcos capítulo 9, versículo 30. A Bíblia diz que Jesus, e tendo partido dali, passado pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse disso. Então Marcos diz que esse retorno foi secreto. Eles visitaram Cafarnaum pela última vez. Mas logo que chegam em Cafarnaum, olha só o que a Bíblia nos apresenta. Logo que eles chegam em Cafarnaum, cidade de Pedro. Aqui nós vemos Pedro sendo inquirido por aqueles que cobravam os impostos. E eles fizeram uma pergunta interessante. Aqui, no versículo, capítulo 17, versículo 25, que disse bem assim: 26, e Pedro disse aos estrangeiros, disse-lhe Jesus, não, aqui ó, versículo 24 diz bem assim, o capítulo 17, e vindo eles para Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que recebiam os tributos, e perguntaram, o vosso mestre não paga tributos? O vosso mestre aí não paga tributo? Hã? Aqui está um grande paradoxo, pastor. E talvez você não parou para olhar essa parte. Primeiro, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, era tão pobre que não tinha 2 dracmas para pagar o imposto anual do templo. Era cobrado o imposto anual. Era cobrado uma tarifa. E quando nós vemos o milagre registrado aqui, no versículo 26 e 27, nós vemos aqui 6 características interessantes. Primeiro, esse milagre é registrado apenas por Mateus. Todo mundo sabe que Mateus era um cobrador de impostos, aonde ele abandonou tudo para seguir a Jesus. E aqui Jesus deixa claro que os reis humanos não cobram impostos de seus filhos. E ele, sendo filho de Deus, estaria isento desse imposto, pois o templo era a casa do seu pai. Contudo, para não produzir escândalo, ele paga o imposto. Olha só que interessante, meus queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus não precisava pagar o imposto. Jesus não precisava pagar esta taxa. Mas nós vemos algo interessante aqui. Estes 2 versículos apresentam o único milagre que Jesus realizou para suprir as suas próprias necessidades. O que Jesus fez, pastor? Jesus fez de um peixe o seu tesoureiro.
O milagre foi realizado para evitar o escândalo. Jesus não queria que as pessoas se ofendessem vendo um judeu deixando de contribuir para o templo. Engraçado que o escritor diz que se oculta uma profunda sabedoria nas palavras aqui, no versículo 17 e versículo 27. O que diz aqui? Mas para que não os ofendamos, em outra tradução, para que não os escandalizemos, tá? Para que não houvesse escândalo, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrará um estáter, e toma-o e dai-o por mim e por ti. Essa passagem aqui, esse versículo 27, para que não os escandalizemos. Aqui Jesus não estava preocupado se iria ter dinheiro para pagar ou não. Aqui Jesus estava preocupado era com o escândalo. Pessoas hoje não se preocupam mais com o escândalo. O que você está fazendo, a sua atitude, pode gerar um escândalo. E pode muitas das vezes enfraquecer alguém espiritualmente. Pode muitas das vezes ferir alguém espiritualmente. Essa passagem que diz, para que não os escandalizemos, ela nos ensina com toda clareza que existem questões acerca das quais o povo de Cristo deveria abafar as suas próprias opiniões. Dos direitos de Deus. Jamais deveriam desistir, mas dos nossos próprios direitos, ocasionalmente, podemos desistir com real proveito. Engraçado que aqui é o único milagre que envolve dinheiro. O imposto em questão havia sido instituído no tempo de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 11, olha o que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 30, versículo 11. Olha ali, ó. Olha só. Diz bem assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão cada homem um resgate por sua alma ao Senhor, quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. É o único milagre em que Jesus usou apenas um peixe. E olha aqui, Jesus já operou vários milagres, inclusive com Pedro. Pedro já havia feito uma pesca milagrosa, aonde ele tinha pescado a noite inteira e não conseguiu pegar nenhum peixe. Agora Jesus fala: Pedro, pesca para outro lado. E agora Pedro vai e pesca. Uma grande pesca milagrosa, olha só. E depois Pedro iria fazer outra pesca milagrosa, que lá em João capítulo 21, versículo 6 conta. Mas nenhuma pesca foi tão milagrosa quanto essa, que Jesus manda a Pedro apenas pescar um peixe. Pega o peixe, dentro desse peixe estará uma moeda. E essa moeda é o valor para você pagar o meu e o teu imposto. Jesus não mandou ir pescar. Pedro, vai lá, enche o teu barco de peixe para operar milagre. Não, Jesus não precisa disso. Um peixe já basta.
Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que é um milagre realizado em favor de Pedro. Ali Pedro também não tinha dinheiro para pagar o seu imposto. Mas Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Jesus já havia ajudado Pedro numa pescaria milagrosa. Jesus já havia permitido que Pedro andasse sobre as águas do mar. Jesus curaria ali também a orelha de Malco, que foi Pedro que cortou, e livrou Pedro da prisão. Interessante que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós vemos o próprio Pedro escrevendo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para que pessoa melhor para falar sobre ansiedade, sobre cuidado, do que o próprio Pedro? Pedro foi um discípulo que foi cuidado por Jesus nos mínimos detalhes. Quando nós olhamos para esse versículo 26 e 27, nós vemos que esse é o único milagre cujo resultado não se encontra registrado. Por quê, pastor? O que depreendemos é que Pedro foi. O que nós vemos é que Jesus mandou e Pedro foi. Pedro pescou o peixe, Pedro encontrou a moeda, Pedro pagou o imposto. Aí está o milagre. Obediência. Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, nós não teremos milagre em nossas vidas. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós não teremos milagre na nossa vida. Se nós não tivermos uma vida de submissão e obediência, nós não veremos milagre na nossa vida. Esse relato aqui, ele indica o penetrante conhecimento de Cristo. Ele indica a consciência de sua filiação divina. Esse relato aqui indica a sua consideração pelos demais. Ele indica a sua autoridade mesmo sobre o mar e sobre os seus habitantes também. Esse relato aqui indica a sua generosidade. Pastor, Pedro, vai lá, pesca um peixe. Dentro da boca do peixe está ali a provisão, está ali o que nós precisamos. Vai lá, Pedro, vai lá e pesca. O primeiro peixe que tu pescar, está resolvido o teu problema, mas você precisa ir pescar. Você precisa acreditar na minha palavra, Pedro. Tem vezes que o milagre vai vir com o barco cheio, Pedro, cheio de peixe, mas tem vezes que o barco vai vir só com peixe, Pedro. Tu só precisa de um peixe para resolver o teu problema, Pedro. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que a espiritualidade de Jesus, ela foi marcada pelo poder para desbaratar ali as obras do diabo. O ministério de Jesus foi comprometido com a libertação dos cativos. Ao mesmo tempo que Ele é o libertador dos homens, Ele é o flagelador dos demônios. Jesus, Ele expulsou a casta de demônio do menino endemoniado, que diz aqui no capítulo 17. Apenas dizendo, sai e nunca mais tornes a ele. Marcos capítulo 9, versículo 25. O poder de Jesus é irresistível. O
demônios batem em retirada. O menino foi liberto, devolvido a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus chegou, Jesus repreendeu, porque Jesus tem autoridade e poder. E os demônios não se submetem, não se sujeitam. Com razão, basta uma palavra de Cristo, e Satanás bate em retirada. Quando olhamos para o evangelista Marcos, ele chama esse espírito maligno que estava nesse menino, aqui no capítulo 17, versículo 15 em diante, 14 em diante. Ele chama, o evangelista Marcos, ele chama esse espírito maligno de mudo e surdo. Mas se ele ouviu a Jesus e respondeu à voz de Jesus, com grande grito, agitando-se, com violência, ele não é surdo, porque a voz do Senhor faz Satanás sair para nunca mais voltar. Para Jesus, meus queridos irmãos, não há causa perdida. Para Jesus, não há vida irrecuperável. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Então, neste momento, meu querido irmão, você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado, e tem uma causa, e tem um problema, e esse problema, essa causa, aos olhos humanos é impossível de resolver. Eu quero dizer para você que para Jesus não é impossível não, mas você precisa confiar nesse Jesus que eu estou lhe apresentando. Se Jesus resolveu o problema de Pedro apenas mandando ele pescar um peixe, ele pode resolver o teu problema também. O teu problema, quem sabe, só é resolvido com a autoridade de Deus, de Cristo. E para ter essa autoridade, é somente a base de oração e jejum. Os discípulos, eles não oravam. E eles perguntavam: como é que você consegue repreender os demônios e eles obedecem? Jesus fala: essa casta só sai com jejum e oração. Tem gente que quer resolver os seus problemas, mas não quer orar. Tem gente que quer que Deus resolva os seus problemas, mas não quer ser obediente à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Tem gente que só quer o Deus do milagre, só quer o milagre de Deus e não o Deus do milagre. Eu convido você a ter comunhão com o Deus que opera milagre. E os milagres você terá. Você precisa acreditar e crer que Deus pode operar um milagre na sua vida. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode mudar o teu cativeiro hoje. Deus pode mudar a tua situação hoje. Eu não sei qual é o teu problema que você está enfrentando. Se é medicina, se é financeiro, se é familiar, se é conjugal, se é na sociedade, se é na tua rua. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero dizer para você: o meu Jesus conhece
tem poder para mudar a tua situação. Você crê? Se você crê, então nós vamos orar. E você vai entregar a sua vida para o Senhor. Você que não é cristão ainda e não entregou a sua vida para o Senhor nesse momento, você levanta a sua mão aí onde você está e entrega a sua vida para o Senhor através dessa oração. Você que está enfermo, coloque a sua mão aí onde está a sua enfermidade. E Deus vai te curar. Pastor, eu tenho problema. Deus vai te curar. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença, Deus querido, nós nos colocamos, Senhor, aqui para interceder, Senhor. Já falamos a tua palavra, Senhor. Já apresentamos aqui, Senhor, o que tu fez, Pai Santo, para resolver aquela causa daquele pai que tinha aquele jovem, Senhor, com problemas, Senhor, espirituais. Também tu resolveu, Senhor, o problema de Pedro, Senhor. E tu pode resolver o problema dessas pessoas que estão assistindo essa live. Esse problema, Senhor, que os médicos já desenganaram. Esse problema que a medicina, Senhor, não tem, não consegue mais resolver. Esse câncer, esse tumor, essa depressão, Senhor, entra com providência nesse momento agora, Senhor. Opera o milagre, Senhor, na saúde, Pai Santo, desta vida, Senhor, que está ouvindo esta live, Deus. Se for problema, Senhor, conjugal, se for problema financeiro, se for problema na justiça, Senhor, entra com providência agora, Pai, no teu poder, no poder do teu nome, Senhor. Opera milagre, Senhor, e nesta família. Opera milagre, Senhor, nesta vida. Opera milagre, Senhor, liberta essa vida da escravidão do pecado. Liberta, Senhor, das drogas. Liberta da bebida, liberta, Senhor, da prostituição, liberta, Senhor, essa vida, Senhor, para que ela venha ter liberdade, para que ela venha sentir a verdadeira paz, o gozo da tua palavra e do teu amor, Senhor. Abençoa, Deus querido, esta pessoa que está entregando a sua vida para ti, Deus. Perdoa os seus pecados. Também recebe, Senhor, essas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, que estão voltando para ti, Senhor, através desta oração, Pai. Recebe, Deus querido, recebe com teu amor, recebe, Senhor, na tua casa, recebe, Senhor, na tua presença, Deus querido. Abençoa, Pai, perdoando os seus pecados. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todos que estão assistindo e que irão assistir este culto, este vídeo, esta live, Senhor. Abençoa poderosamente. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.